Saiu o terceiro episódio de The Last of Us, que como os próprios produtores e criadores já tinham avisado, seria o mais polêmico de todos. Showrunner mesmo já tinha dito que ou pessoas iam gostar muito ou pessoas não iam gostar. E talvez um dos principais pontos nisso é a distância da história original. Esse é o episódio até agora que a história mais se distancia da história do jogo. Só que mesmo assim, será que esse episódio ainda assim tem uma importância grande para a história dessa série? O que tudo isso muda para Joel e Ellie no decorrer da história? Isso é um pouco do que eu vou explicar nesse vídeo, analisar tudo sobre esse episódio. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês, como toda semana, mais um vídeo de análise de The Last of Us, que mudou completamente sua forma de contar a história nesse terceiro episódio. Claramente tem muita coisa pra falar nesse vídeo, então já vamos lá, já quero pedir muito que você clica nesse like, que me ajuda muito na divulgação disso aqui. Não deixe de clicar e se inscreve no canal, que a gente ainda vai trazer muita cobertura, ainda vai ter vídeos de detalhes. E ainda hoje, no dia que esse vídeo tá saindo, 7 horas da noite, vai ter uma live aqui no canal comentando o episódio. Fica ligado aqui. Seguinte, meu querido, primeiro ponto de cara, episódio polêmico, sim, já tá dando polêmica na internet, debate em vários lugares, de um lado, de outro, que como eu disse, é só o reflexo do que o próprio showrunner da série tinha previsto. Realmente ele tinha dito que a maioria ou ia amar ou ia detestar o episódio. Da minha análise aqui, o que eu posso dizer é que eu não achei o melhor episódio de todos, e isso eu posso dizer porque eu tô com todos os episódios da série aqui já, que já nessa semana, inclusive, vai sair uma análise, minhas primeiras impressões de tudo, mas voltando, eu tô mais no meio termo. Eu não acho o melhor de todos, mas nem detestei também. É o episódio que menos contribui pra história de Joel e Ellie, mas ainda assim contribui. Existem outras séries que fazem episódios nesse tipo e que simplesmente não andam nada com a história. Aqui anda. Só que o grande ponto de diferença é que temos um episódio que foca quase que inteiramente em Bill e Frank e o relacionamento deles, colocando isso como o elemento principal do episódio. E assim, aqui que tá uma primeira mudança em relação a como a série tava andando, independente da sexualidade do relacionamento aqui, que eu sei que é o que muita gente tá falando nesse momento. Aqui temos um episódio focado em relacionamento. Temos a parte da sobrevivência e tudo mais, só que ela fica muito de lado pra focar na dramaturgia total desse relacionamento. É um episódio bem mais de romance. E o que me incomoda é principalmente distanciar ali do elemento do jogo de uma forma muito grande, de distanciar do foco de Joel e Ellie, que aqui no jogo, esse episódio, ele seria totalmente diferente, uma jornada grande com o aparecimento de infectados, o enfrentamento de infectados, dificuldades para atravessar a cidade, inclusive o aparecimento do infectado gigantesco lá, que é o Bloater, né? Que inclusive quando eu fiz a análise da prévia desse episódio do trailer, eu ainda não tinha assistido ele, então eu tava acreditando fielmente que ia ter o aparecimento do Bloater aqui, do infectado gigante, e simplesmente não teve espaço para infectados. Ah, João Victor, sem espaço para infectados, sim, aparece aquele que a Ellie encontra. Filho, um aparecimento, né, muito pequeno que não mostra com tanta ameaça, é mais pra aprofundar na Ellie, descobrindo as coisas novas. Temos um episódio que funciona quase como se fosse uma série spin-off de The Last of Us já. Mas como a gente analisa em ordem cronológica, vamos seguir pro início, que aqui já tem grandes pontos positivos. A continuação direta do momento pós-morte da Tess, momentos de silêncio na relação dos dois ali. Um momento de início que já indica, principalmente pra quem não sabe da história dos jogos, que Joel, ele vai continuar, ele tá acreditando nisso, acreditando na Ellie como algo importante. Inclusive no final tem algo bem importante sobre a nova missão deles, que é o que eu vou falar aqui. E assim, aqui começa, mesmo que timidamente, a fortalecer a relação de Joel e Ellie. Mais pra frente a gente vai ver esse fortalecimento maior. Aqui a gente tem um aprofundamento na Ellie vendo o infectado lá, o Stalker, né, que seria mais um Stalker. Gosto de ver o destaque também da mudança do Joel em relação ao jogo, ele bem mais fechado, ele bem mais sério, que é muito um contraste da forma como ele agiu no outro episódio. No episódio 2 ele nem perguntou, ele nem foi resistente a deixar a Tess pra trás, igual ele é no jogo, mas ele já sente o impacto disso mais pra frente. Uma coisa também é que esse episódio mostra mais ainda da semelhança dessa atuação da Bella Ramsey com a Ellie do jogo, é muito ela, a coragem da personagem, a curiosidade da personagem de conhecer mais o mundo, né, que é o que ela tem feito e tem sido destacado desde o episódio 2, e por meio disso a gente consegue extrair algumas coisas a mais da história, como por exemplo de como, quando tudo começou e tal, lá quando a Ellie começa a mandar um monte de questionamento, aquela pessoa que pergunta incessantemente coisas pro Joel e
ele conta como que tudo se espalhou, que é o que a gente tinha previsto, farinha, grãos. Adicional aqui dele falar sobre o açúcar também, que foi algo que fez espalhar. Também é importante o detalhe para contextualizar e o ponto que começa a ter ligação com a história do Bill e do Frank, quando ele fala que depois de uma semana as cidades pequenas começaram a ser evacuadas e as práticas pesadas começaram a aparecer, né? Os abates sem muita necessidade, com justificativas rasas. Um ponto aqui também que eu preciso falar que acontece antes disso, é bem legal a gente ver o contraste entre os dois personagens. A visão de mundo de Joel e a visão de mundo de Ellie. Exemplo no momento que eles veem um avião caído lá, que a Ellie tá questionando sobre isso, como é que era isso, o Joel simplesmente trata isso sem dar muito valor. O sanduíche, o tanto que era caro e tudo mais, reclamando disso, mas aí você chega pro contraste do lado da Ellie dela falar, não, mas você conseguiu voar num negócio desse. Dá pra ter uma reflexão de como o mundo foi de algo tão avançado que as pessoas não valorizavam muitas coisas em diversos pontos e do nada virou tudo ruína, do nada isso aí agora é algo extremamente avançado, o mundo simplesmente retrocedeu. É uma reflexão que essa cena traz. Mas aí vamos pra conexão do Bill, né, que é muito legal ele explicar, a gente vê que eles encontraram os restos das pessoas que viviam na cidade do Bill, e o Bill introduzido como aquele sobrevivente bruto, brabo e tudo mais, e aí já tem um comparativo em relação ao jogo, né, no jogo a gente tem uma introdução muito direta em relação ao Bill. O momento de aprofundamento da história dele muito mais curto, e aqui é uma história completa. Não dá pra negar que são bem satisfatórias as cenas dele construindo seu próprio assentamento, fazendo suas próprias armadilhas, mostrando a capacidade dele de fazer uma boa comida, né, dele cozinhar, é muito satisfatório ver essas cenas. E assim, outro ponto de conexão, como o roteiro é bem amarrado, deles utilizarem a ideia de que as cidades foram isoladas pra poder explicar o porquê que o Bill ficou com uma cidade sozinha, lotada de suprimentos só pra ele, que explica mais do porquê ele conseguiu sobreviver e ter tantas coisas, além, claro, dessa capacidade sobrevivente dele, que também é aprofundado no lado de que, antes de tudo, ele já era um prepper, né, um cara preparado pra apocalipse. Toda essa construção bem interessante, e a gente tem a chegada do Frank, que é a primeira abordagem de um estranho que a gente vê o Bill fazendo na história, anos depois já do apocalipse, né. Aqui nesse ponto, já dá uma ideia que tiveram vários outros que bateram no portão dele, vários outros que ele nem conversou direito, uma ideia de que ele não confia em ninguém, e um dos pontos, né, que muita gente deve ter ficado questionando, assim, deve ter ficado na cabeça, é o que acontece aqui pro Bill na hora que ele encontra esse cara, ele simplesmente aceita ele lá pra dentro. Por que só com um simples diálogo ele já serve comida pro cara e tudo mais? E, na minha opinião, esse ponto aí envolve muito a questão da solidão do cara, envolve muito a questão dele não ter contato com ninguém e tudo mais, e também talvez na experiência dele, a capacidade dele de avaliar pessoas no apocalipse, já tá lá há vários anos lidando com várias pessoas que provavelmente bateram ali no portão, e ele sabe identificar alguém que pode estar com segundas intenções e tudo mais pelo discurso do Frank. Talvez ele tenha percebido que era possível de se aceitar, ou talvez também esse fato dele trazer o Frank ali pra dentro e disponibilizar esse tanto de coisa aqui possa ser também um teste, né? Só que aí fluiu de uma forma diferente. A partir daqui, que aprofunda no relacionamento deles, tem a pitadinha de sobrevivência, mas começa a ter esse foco mais específico em relacionamento. Por mais que tenha as pitadinhas de sobrevivência e outras coisas, é um episódio sobre relacionamento. E a gente começa a ver os efeitos da chegada do Frank ali, né? E, tipo, anos depois, no momento que eles conhecem o Joel e a Tess. Interessante a gente ver o retorno da Tess e até emocionante, né? Ver o passado, quando eles chegaram, construíram esse relacionamento pra fornecerem contrabando pra eles. Traz uma ideia de que ele só aceitou e teve relação comercial com os dois, alguma coisa assim, depois, por conta do Frank, que é uma pessoa mais aberta a isso. Então tem essa importância, mas também preciso falar das cenas de ação aqui, que mostram os sobreviventes atacando ali, aqueles inimigos, né, os saqueadores. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste com isso aqui, porque até pela minha análise do trailer antes de assistir o episódio, eu mesmo disse que achava que seria um ponto muito importante do episódio mostrar essa treta, mostrar essa ação, e é um pedacinho muito curto, só como um resumo do que eles passaram pra ir pra pular na situação deles mais velhos. E assim, aqui nesse futuro é o seguinte, por mais que eu não goste dessa vibe do episódio querer focar tanto em relacionamento, aqui a gente tem que dar um grandíssimo destaque, não só aqui, mas o episódio inteiro a gente tem que dar um grandíssimo destaque pra este ator, o cara que faz o Bill. Meu querido, as capacidades de atuação desse cara, ele deita aqui, talvez seja um dos pontos altos técnicos do episódio. O ponto de eu não gostar de episódios sobre relacionamentos vem, inclusive, você pode ver minhas análises sobre The Walking Dead aqui no canal, quando um episódio desfoca do ponto da sobrevivência, da proposta da história, pra focar em qualquer casalzinho de criança ou não sei mais o que começa a formar, eu tenho preguiça. Que não, eu não acho um episódio ruim, mas baseado no que eu espero partindo
vindo do jogo, o primeiro e o segundo episódio se provam bem melhores na minha opinião. Tipo, dá aquela sensação de história totalmente pulada. Pulou muita coisa legal e tudo mais. A dificuldade que tem no jogo deles conseguirem essa caminhonete e todos esses suprimentos aqui é simples e muito fácil. Eles só chegaram lá, tá lá tudo pra eles. Ainda assim, claro, bem impactante o momento que o Joel chega aqui, ter o Bill e o Frank mortos, não ter esse contato em tela do período presente de Bill e Joel. Isso é forte, é uma mudança impactante e interessante, apesar de que isso quebra uma das expectativas que eu tinha pra série também, que era muito de ver a relação de Ellie com o Bill, que é um ponto muito alto do jogo e que eu acho que muita gente também esperava e não teve espaço aqui. E aqui começa a gerar uma sensação e começa a dar uma importância a mais pra história, porque basicamente temos eles com tudo que eles precisam. Tem a caminhonete, combustível, tem suprimentos, tomaram banho, tem comida e tudo mais. Então é como se eles tivessem um restart. Inclusive, eu precisando destacar a mudança de planos, né? Se a missão até esse episódio era chegar até o Bill e o Frank para pedir ajuda e conseguir, eles conseguiram o que queria sem ver o Bill e o Frank, mas agora temos uma nova missão que é de chegar até o Tommy. E o porquê de chegar até o Tommy? Eu achei interessante a forma como eles explicam. Porque o Tommy, irmão do Joel, ele já foi um vagalume. E ele tendo sido um vagalume, ele pode ajudar eles com informações sobre como eles podem proceder com a Ellie. Ou seja, aqui prova que o Joel tá acreditando mais ainda no princípio da Ellie, né? Ele aqui também pede pra ela mostrar o braço de novo, né? No geral, o que eu tinha falado lá no início, né? A importância desse episódio pra questão de Joel e Ellie, mesmo que seja rasa, é de dar uma nova missão e ser um marco do momento que o Joel acredita. Tá, vou proteger essa menina, temos uma missão e realmente essa menina é diferente, porque na morte da Tess ainda ele não tinha entendido tão bem. No geral, em resumo, a gente tem um episódio com menos semelhança do jogo até agora, só que o principal ponto que me incomoda é o que eles desperdiçaram de mostrar de Joel e Ellie fazendo ali, de tendo contato e tudo mais que tem lá no jogo. Sendo que tem ponto positivo, que é a parte da dramaturgia do episódio. Isso é um ponto positivo forte, as atuações são pontos positivos fortes. E assim, foi o primeiro episódio que eu terminei com a sensação de queria mais, mas que me conforta muito essa cena deles indo embora na caminhonete, porque dá pra ter ideia que o episódio 4 vai ser mais, vai ter esse mais que a gente queria nesse episódio, do foco em Joel e Ellie, nas tretas que eles vão enfrentar, e a chegada de dois outros personagens bem importantes pra história, né? Em breve eu vou trazer a análise aqui pra vocês do trailer do episódio 4 que já saiu. Fica ligado aqui pra você não perder, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, né? Lembrando, seja respeitoso com cada opinião aí. Deixa o like, vai me ajudar muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada das atualizações e tudo mais. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!